Olá, gente. Estamos aqui começando esse curso de banco de dados que foi modelado para a pessoa que quer aprender banco de dados e não sabe nada de banco de dados, não sabe nem por onde começar. Então, a gente desenvolveu esse curso justamente voltado para esse perfil de pessoa. Então, vamos direto para o conteúdo. Bom, a principal funcionalidade que a gente quer num banco de dados é a possibilidade da gente guardar informação, guardar os dados, né, literalmente. Esse ato da gente conseguir guardar as informações, né, para poder usar depois, tem o nome de persistência de dados. Então, persistência de dados é a gente conseguir guardar a informação para usar depois. É diferente de banco de dados, que é um conceito mais complexo. E a criação da persistência de dados, que é algo mais pré-histórico ali da era da computação, se mistura junto com a criação da própria computação, da própria ideia, pelo menos, de memórias para a computação. O primeiro computador eletrônico realmente funcional criado foi o ENIAC, em 1945. Esse computador não possuía memória tradicional. Para programar nele, era uma série de tomadas que os operadores plugavam e desplugavam, que trazia a ideia de programação algo bem desafiador na época. A primeira memória realmente útil a ser criada foi feita só lá 2 anos depois, em 1947. Só que essa memória a gente chama de memória volátil. Hoje, né, é a memória RAM do computador. Essa memória ela não permite que a gente faça persistência de dados, porque ela tem a característica de perder todos os dados que estavam nela quando você desliga o computador. A gente chama de memória volátil, né? E o que a gente precisa para criar persistência de dados são memórias não voláteis, memórias que quando eu desligo o computador, elas continuam lá. Aí, a partir dos anos de 1950, 5 anos depois do ENIAC, o primeiro computador realmente funcional, foi desenvolvido os cartões perfurados, que a gente pode dizer ali como se fosse a primeira memória pré-histórica a ser criada. Esses cartões eram cartões físicos, tipo um papelão mais duro, assim, um papel mais duro, que era cheio de furinhos, que colocavam ele na máquina e a máquina conseguia, através desses furos, detectar aonde estavam os furos. Dependendo da posição dos furos, aquilo formava uma palavra, formava um número, formava um dado, né? Esse era o primeiro jeito ali, o mais pré-histórico, mais rudimentar da gente conseguir fazer uma persistência de dados, da gente conseguir salvar um dado e conseguir recuperar ele depois sem ter que criar ele do zero novamente. A primeira memória realmente não volátil criada, né, que foi usada amplamente, que não foi só uma pesquisa, né, que realmente foi comercializada, vamos dizer assim, só foi feita por volta de 1960. E ela foi usada ali durante toda aquela década de 60 e 70. Só então, com o advento dessa memória, que foi criada nessa época, o conceito que a gente tem hoje de arquivos e pastas. Todo sistema operacional, né, Windows, Linux, é composto por arquivos e pastas. O sistema operacional é um grande emaranhado de arquivos e pastas. E com esse advento veio a possibilidade da gente conseguir guardar nossas preciosas informações ali, né, dentro desses arquivos. Então a gente pode dizer que os arquivos é um banco de dados meio pré-histórico, que a gente conseguia salvar informações nesses arquivos e recuperar depois as informações desses arquivos, né, esses dados. Esses arquivos são arquivos de texto, né? E a partir daí, esses arquivos de texto começaram a ser amplamente utilizados para guardar informação, para salvar os dados. Conforme a necessidade de desenvolvimento mais rápido foi se mostrando necessária e a quantidade de dados também foi mostrando cada vez maior, foi se mostrando necessária, começaram a aparecer alguns problemas com esse método da gente fazer persistência de dados, né, em arquivos. Trouxe aqui para vocês
três problemas básicos assim. Houveram outros, tá, gente? Esses aqui são os três mais básicos assim, os mais importantes assim que atormentavam a vida dos desenvolvedores da época. O primeiro deles é a dificuldade de acesso aos dados, porque o ambiente não tinha um sistema de recuperação de salvar dados. O programador tinha que programar no braço, salvar cada uma informação naquele formato do arquivo específico. E vamos supor, ele ia salvar, por exemplo, dados de uma consulta médica. Então ele programava todo o sistema para salvar dados de consulta médica. Aí se aparecesse uma outra necessidade, agora eu quero salvar as receitas médicas. Eles tinham que desenvolver todo um sistema do zero para também conseguir salvar essas receitas médicas. E para recuperar é a mesma coisa. Então o trabalho de programação para cada coisinha que você tinha que desenvolver diferente durante a vida útil do sistema era muito intenso. Um outro grande problema são as anomalias de acesso concorrente. O que é isso? Vamos botar que a gente tem um computador, que é um servidor ali, e num prédio, né, tem vários computadores que acessam aquele mesmo computador para pegar os dados. E aí vocês imaginam dois computadores diferentes acessando o mesmo arquivo de texto ao mesmo tempo. Quando um salvava, o outro não salvou ainda. E às vezes dava inconsistência de dados. Imagina só, uma conta bancária. E aí tem 5 mil reais lá na conta. Ao mesmo tempo, duas pessoas fazem acesso a essa conta. E aí vai aparecer lá que tem saldo de 5 mil para os dois. Só que um gasta num ponto de acesso, um está gastando 4 mil e no outro ponto um está gastando 3 mil. Como os dois viram que tem 5 mil, os dois vão conseguir fazer a transação. Só que quando os dois finalizarem a transação, por causa desse acesso concorrente tentar acessar ao mesmo tempo, houve esse erro e se a conta não poderia negativar, agora ela vai negativar. Então reparem, não tem um sistema ali travando o arquivo e falando assim, não, tem alguém aqui usando, você não vai poder usar, espera aí que aí libera para você. Como são tudo arquivos, qualquer um podia entrar e podia mexer do jeito que quisesse. Um outro problema muito grande também eram os problemas com segurança, né? Lembram? São arquivos. Qualquer um poderia abrir o arquivo e ver o que tinha dentro. Então, se tinha alguma senha ali, se tinha alguma mensagem secreta ali, alguma coisa privada que outra pessoa não poderia estar vendo, só de você pegar o arquivo e abrir, você já conseguiria ter acesso a isso. Mesmo que o arquivo fosse encriptografado, por exemplo, né? Você poderia levar aquele arquivo para casa e gastar ali muito tempo para tentar desencriptografar ele. Então, o problema com segurança também é muito grande quando a gente mexe com arquivos e não com o sistema.